Olá pessoal, tudo bem? Olha, nós estamos iniciando mais um Pódio da Costa. Agora com uma parceria muito legal com a Argamassa Brasil. Aliás, não se deixe enganar, hein? A verdadeira é Argamassa Brasil, tá bom? E hoje, para nossa alegria, para nossa satisfação, nós estamos recebendo a visita do velejador e campeão de windsurf, o Leonardo Rebelo, que já é um amigo nosso de longa data, extremamente conhecido, não apenas na nossa região, como fora do estado do Rio de Janeiro, pelas competições que participa. Ô Leonardo Rebelo, prazer em tê-lo conosco, tudo bem? Tudo bem, o prazer é meu estar aqui novamente nessa linda rádio e parabenizar vocês pelo excelente trabalho, muito obrigado. Estamos aqui para somar sempre. Bom, o Léo, como é carinhosamente chamado, o Léo da Upwind, normalmente quando a gente ingressa numa atividade profissional ou esportiva, a gente tem sempre uma base, a gente tem sempre uma fonte de inspiração. Para você, como é que surgiu? Então, é muito interessante. O meu pai já velejava em 1940, 50, ele era campeão estadual das classes esportivas náuticas da época, né? Sim. Que eram o Sharp, o Snipe, ele foi campeão brasileiro, estadual. E para mim foi muito normal. Eu basicamente, antes de aprender a jogar bola, eu já estava velejando. Antes de aprender a andar de bicicleta, eu já estava velejando. Então eu não me lembro quando eu aprendi a velejar, porque Aconteceu, foi espontâneo. foi. Há quem diga que antes de ter sido batizado na igreja, eu fui batizado no barco velejando. Ou seja, isso vem de berço mesmo. Vem, vem. É a paixão de todo esportista, né? E acaba levando os filhos juntos, o que é muito importante. Isso faz a diferença também, ou seja, vir de berço para o praticante de uma modalidade tão legal como essa? Sim, faz a diferença, porque você meio que é criado no meio, né? Então fica muito mais fácil aprender, mas também não impede que outras pessoas que são de outros ambientes entre e também consiga sucesso ou até mesmo títulos internacionais também. Você citou títulos internacionais. Quais foram os grandes desafios que você teve até aqui nessa carreira tão bonita? Bom, eu costumo dizer que os grandes desafios são geralmente os mais próximos, né? O último título que eu tive foi na Itália, na Lombardia, no Lago Maggiore. Eu fui campeão intercontinental, que é o correspondente a campeão mundial. Sim. E foi um campeonato muito difícil, muito aguerrido, e eu voltei de lá com esse título muito feliz. Esse, para mim, atualmente foi a maior conquista. Mas eu já fui 9 vezes campeão brasileiro, sou atualmente também campeão brasileiro e também campeão mundial em algumas classes, porque o windsurf ele se divide em modalidades, né? Exatamente, são modalidades diferentes. Sim, eu sou especializado em Fórmula Windsurf, é uma categoria onde a prancha e a vela são muito grandes para a gente fazer percurso barra-sota. Correto. E também especialista em Speed, que é uma prancha totalmente ao contrário dessa primeira, ela é muito pequena, com velas muito pequenas, e geralmente a gente vai para a água quando as telhas dos telhados estão voando, as árvores estão caindo. Vocês imaginem, tem um maluco dentro da água tentando bater o recorde. Ou seja, isso exige dedicação, isso exige disciplina, exige empenho. Sim, sim. Principalmente na questão do speed, né? A gente fica acompanhando a frente fria. Quando a gente vê e a Marinha informa, olha, vai ter um temporal de magnitude tal, a gente já se organiza para acordar na hora do pico, né? Um pouco antes, melhor, né? Melhor dizendo, e estar na água na hora do pico de vento, com colete, com capacete, até mesmo com GPS, caso você quebre um braço, uma costela, avisar Correto. o contato de resgate. Ou seja, já sai com tudo aquilo que é necessário justamente para um respaldo mesmo. Sim, sim, porque nesse caso, né, onde você busca recordes e maior empenho, assim, maior resultado, você está no extremo, então tudo pode acontecer. Agora, uma questão também que diz respeito às competições de uma forma geral, hoje, na atualidade, sem citar nomes de atletas, mas citando nomes de países, que países são os grandes adversários? Olha, hoje em dia, a França. A França é impressionante o que a França consegue colocar no mundo náutico em geral. Não só no windsurf, mas pode-se dizer que a cada 10 franceses, 9 sabem velejar. A cultura deles é
foca muito o esporte, né? E esse foca muito o esporte. Há um incentivo por parte do governo francês, Sim. e aí quando a gente pega também os países nórdicos, né, a Finlândia, a Noruega, a Dinamarca, eu creio que lá também o local seja ideal para grandes velejadores também, né? Sim, também. O mais interessante da cultura europeia é que, diferente da gente, eles sempre querem ter contato com a natureza. Aqui nós vemos que Olha as que legal, pessoas. que exemplo. É o contrário, né? Aqui, às É. vezes, as pessoas deixam de ir para uma praia e vão para um shopping, nada contra shopping, eu também Não, vou. sim, exato. Mas é interessante como eles focam muito em colocar os filhos desde criança pedalando, andando de caiaque. E isso faz com que a cultura venha de berço também, né? Como foi a minha, desde o início fazendo esporte. E isso torna a situação bem mais cômoda também, a partir do momento que, como você citou lá no início, vem de berço, né? Ou seja, e no caso um país como a França, isso ajuda bastante. Ajuda bastante. Vocês podem ver nessa próxima Olimpíada, né? Eu garanto a vocês que a França, não só no esporte náutico, vai conseguir muitas medalhas em todos os segmentos. Já que a gente está falando, nós citamos a França, como é a Lagoa de Araruama? Gente, que na verdade é uma laguna, mas o corpo hídrico chama-se Lagoa de Araruama. Nós não podemos mudar o nome do corpo hídrico. O que ela representa para o esporte hoje? É uma pergunta bem bacana também. Eu costumo dizer para todos que a Lagoa de Araruama é o coração da região dos lagos. É onde tudo poderia acontecer dela para fora, né? Você tem a Lagoa de Araruama que tem pesca, tem Sim. vento, tem remo. Hoje em dia você vê muita gente remando de canoa havaiana. Você pode brincar com a sua filhinha na beira da lagoa fazendo castelinho, enquanto pessoas estão batendo recordes mundiais dentro ali da lagoa. Então eu acho que é uma coisa que pode ser muito mais explorado pelos poderes públicos de todos os municípios, para que a gente tenha não só mais eventos internacionais, mas também mais pessoas praticando esporte, né? Porque é uma coisa assim sem precedentes o que nós temos aqui. Você tocou num ponto importantíssimo, que é justamente explorar mais e melhor o potencial da Lagoa de Araruama, não apenas esse ou aquele município, mas os municípios do entorno da lagoa. Isso seria algo espetacular. Agora, a que atribuir justamente essa pouca exploração, coloquemos dessa forma? Bom, eu acredito que é uma questão cultural mesmo dos municípios, né, que sempre olharam muito para fora da lagoa, né? Desde Sim. que eu vim para cá, eu observei que nenhum dos municípios olhava para a lagoa com o respeito que a gente, que conhece o mundo inteiro da vela, olhamos. Cabo Frio, por exemplo, tem uma parte da lagoa e nunca se preocupou muito com a lagoa. Arraial do Cabo também. Araruama olha mais porque só tem a lagoa. Exatamente. Mas, assim, na minha opinião, um trabalho nas escolas, mostrando para essas juventudes o que eles têm ali, né? Um trabalho de fomento na educação física escolar, colocando para remar, porque a gente está falando de vela, mas tem vários outros esportes aquáticos possíveis, inclusive a natação também, né? Exatamente. Então, eu acho que é isso, trabalhar em cima disso, porque a gente tem aqui uma coisa que muitos países gostariam de ter, que é essa Lagoa de Araruama. Agora, fala um pouquinho também da Upwind. Como é que surgiu a ideia de se criar a Upwind? Isso foi bacana também. Em um momento da vida que todos nós passamos, né? Sim, A sim. gente olha assim e fala, opa, tem que mudar alguma coisa. Eu estava correndo campeonatos mundiais, circuito internacional, passando em todos os países que você possa imaginar. Polônia, Porto Rico, Estados Unidos, tinha um circuito americano que eu participava de todas as etapas. Perfeito. Eram 11 etapas nos Estados Unidos. Eu fui campeão do circuito americano. O US Open, 2000 e alguma coisa. E aí eu lembrei de Araruama, onde eu aprendi a velejar. Não, me lembro daquelas primeiras memórias velejando com meu pai e voltei a velejar aqui. E aqui me apaixonei e falei, vou montar uma escola aqui, quero fincar raízes, quero promover o esporte no meu país, na minha região, que é o estado do Rio de Janeiro, e Araruama, que eu sempre tive um coração assim por Araruama, que Araruama é espetacular. Né? Maravilhosa. Conquista a todos nós, né? Sem dúvida alguma. Agora, me ocorreu aqui uma curiosidade. O título que você conquistou no US Open, como é que é para o americano, ou como foi na oportunidade para o americano, um brasileiro, um Brazilian, de repente faturar? Foi incrível Essa também. conquista. Eles no início olhavam para a gente com uma certa
indiferença, talvez, né? Sim, sim. Porque... Eu estou falando justamente pelo ufanismo típico do norte-americano, né? Exato. Eles são muito educados e tudo mais, Exato. mas eles olham pra gente ainda acreditando que aqui a gente tem jacaré, aquelas coisas todas, né? Se vai velejar de canoa. De canoa. Não estou falando de canoa havaiana, não, gente. Estou falando de canoa, canoa mesmo. E naquela época, que era anos 2000, ainda não tinha acontecido esse Brazilian Storm do surf, né? Correto. Então, teve antes do Brazilian Storm do surf, o do windsurf também, né? Sim, sim, sim. Então, eles olhavam pra gente com uma certa indiferença e como é que eles conseguem velejar, e foi bem bacana. E com o tempo a gente foi ganhando espaço e foi bem bacana isso aí. Ou seja, essa sua conquista e outras conquistas que certamente vieram depois acabaram quebrando essa barreira da indiferença, colocamos assim. Sim, com certeza. Mas temos hoje em dia no Brasil vários outros nomes que foram campeões mundiais e até mesmo pan-americanos e também quase olímpicos, né? Nós temos o Bimba de Búzios, que foi 3 ou 4 vezes campeão pan-americano de RSX, que é uma outra modalidade do windsurf, e por pouco ele não ganha uma medalha na Olimpíada de Atenas. Ele era basicamente ouro, e aí a última regata naqueles campeonatos daquela época Correto. era feito muito para a imprensa. Então fizeram numa raia que não era muito legal, e aconteceu uma situação que se chama loteria, e com isso ele acabou perdendo a medalha. Então, o Brasil realmente, na vela, é incontestável uma potência. Era justamente o que eu queria colocar também. Me parece que hoje o Brasil ocupa a posição de vanguarda, a ponto de onde chega, o atleta brasileiro já é olhado com admiração. Sim, uma das coisas que mais impressionam o gringo, o estrangeiro, é a capacidade do brasileiro lutar sem ter tantas condições. Eu vou te explicar. Lembra que eu falei da França? Sim, então, exatamente. A França, eles mantêm uma equipe francesa de 20, 30 atletas treinando entre eles todos os dias. Uma equipe olímpica. Aqui no Brasil, nós temos o atleta olímpico treinando sozinho. Treinando sozinho o nosso atleta. Ele paga com o próprio dinheiro dele passagens para ir para fora e treinar, às vezes com a equipe holandesa, com a equipe espanhola, com as equipes que o aceitam, né? E aí quando ele consegue melhorar, a equipe já pede para ele se afastar, porque é um concorrente também, né? Exato. Isso dá um bom gancho também para o trabalho da Upwind, né? E a captação de recursos, a captação de patrocínio, do incentivo do poder público, justamente quando a Upwind tem um atleta que vai disputar uma competição, vai representar não só a cidade, como às vezes até mesmo o país numa competição. Como é que é isso? Muito difícil. Hoje em dia, para conseguir um apoio do poder público, você esbarra em várias barreiras, né? Mas a gente tem tentado, a gente não desiste, a gente tenta achar soluções. Uma dessas foi a criação da Associação de Velejadores da Região dos Lagos. O motivo dessa associação foi simplesmente tentar, através dela, alcançar as prefeituras, mostrando, olha, prefeituras, nós estamos aqui, somos os velejadores que estamos aqui o ano inteiro, há décadas, né? Em todas as modalidades. Perfeito. E se vocês quiserem um evento, pode chamar. Isso está funcionando bem, por exemplo. Que bom! Está funcionando muito bem. Muito bom. Porque daqui a pouquinho nós vamos ter o retorno da regata Transararuama. Você certamente já escutou falar. Exatamente, regata Transararuama. É uma regata que ressurgiu através da Associação de Velejadores, a União de Velejadores que estão fazendo isso pelo amor ao esporte. E essa regata já conta com 130 inscritos. Oba! E provavelmente vamos chegar aos 200. Dentro desses 200 nós temos vários campeões mundiais, atletas olímpicos, inclusive o Larce Grael vai vir também. Também. E, pasme, nenhum patrocínio. Com atletas de ponta participando, Isso. Já com tantos inscritos e nós não temos nenhum patrocínio. Nenhum, temos só apoios. A que atribuir? Eu vou dizer, eu não sei se eu uso o termo indiferença, desídia, seja lá o que for do poder público. Olha, o poder público, eu acredito que ele tenta sempre acertar, fazendo o melhor que ele pode e tudo mais, mas talvez depois da formação dessa associação a gente consiga mais entrada. Perfeito. Né? Eu acredito que as prefeituras têm muita dificuldade de contratar CNPJs para fazer os seus eventos.
e por isso eles acabam optando por outros caminhos, outras federações, né? Mas nem sempre as federações representam o atleta. As federações, às vezes, elas são mais daquele nível administrativo e não consegue chegar onde o atleta está ou trazer o atleta raiz, né? Além disso, a gente ainda esbarra naquela ideia que existia num passado não muito distante. O esporte aquático, o esporte náutico, de um modo geral, é um esporte de elite, é um esporte caro, porque houve uma época que me parecia uma barreira quase que intransponível essa também, junto às autoridades, quando o atleta, quando o dirigente ia em busca exatamente do apoio. Sim, ainda tem essa lenda, né? Mas graças a Deus hoje em dia um esporte aquático ele pode ser praticado quase que com a mesma facilidade do que o pessoal que anda de bike ao redor da lagoa. Olha, né? isso é muito bom saber. Sim, hoje você tem equipamentos de 2, 3 anos que custam 20% do valor de um novo e você pode ser campeão mundial com esse equipamento. Com esse mesmo equipamento. Mesmo equipamento. E para os jovens que estão nos escutando, você pode começar com esse e conseguindo seus resultados e depois conseguir, através dos patrocínios, né, das marcas, manter esse equipamento de ano em ano sendo trocado. Bom, esse é o nosso pódio da Costa e só lembrando também aos nossos amigos que nós contamos agora com uma parceria muito legal com a Argamassa Brasil. Não se deixe enganar, hein? Argamassa Brasil. E o Leonardo da Upwind, o nosso Léo da Upwind, vamos falar um pouquinho também sobre a importância do esporte para a sociedade, porque eu sei muito bem, e muitos de nós têm esse conhecimento, de que muitos quando ingressam no esporte é exatamente com a ideia da competição, ou seja, ser um atleta mesmo. Mas uma grande parte hoje está optando exatamente como uma forma de lazer, de qualidade de vida. Sim, sim. E é muito importante. Nós já recebemos muitos atletas lá que chegaram simplesmente para fazer uma aula e depois se apaixonaram, mudaram sua vida, mudaram seu ciclo de amizade, sua rotina, e hoje em dia se sentem muito mais felizes. Pessoas até que usavam medicamentos para dormir, por insônia, né? E hoje em dia se estabilizaram. E o esporte tem essa característica, né? Perfeito. Ele faz uma limpeza geral, seja no seu organismo, seja na sua mente, e te coloca num ponto que é considerado ideal, você se equilibra. Não só o windsurf, mas qualquer outro esporte faz isso, é muito, muito bom. E para o atleta que chega, aquele que já tem o conhecimento, etc., eu imagino que seja muito mais fácil no que tange ao conhecimento, porque ele sabe que o material vai usar, etc. e tal. Mas para o leigo, aquele que quer ingressar exatamente na busca da qualidade de vida, ele é submetido a uma avaliação física. Como é que é feito o trabalho? Sim, ele começa nas aulas básicas com equipamentos de escola. À medida que ele vai evoluindo, a gente consegue identificar o perfil dele. Ele vai querer velejar com ventos fortes, é um equipamento. Velejar com ventos fracos é outro equipamento. Vai querer velejar nas ondas de Cabo Frio, é outro equipamento. E aí a gente vai identificando e ajudando ele a percorrer o caminho que ele deseja, né? E pelo que eu vejo, eu já tive a oportunidade de ficar acompanhando o pessoal que está ali praticando, está iniciando também. A grande maioria acaba levando a sério mesmo, acaba depois, vai lá só para fazer uma experiência e acaba ficando. É contagiante, né? Você começa a fazer o esporte, libera bastante hormônio na hora que você participa ali de uma regata ou então um treinamento, e aquilo é um vício bom, você sente falta. E geralmente, até eu mesmo hoje, depois de não sei quantos anos velejando, quando eu estou com uma semana puxada de trabalho e velejo, eu me sinto um garoto de 18 anos. Imagina. Fico leve, assim, perfeito para mais uma semana de trabalho. Isso para você que é um atleta consagrado. Agora imagino o cidadão que está começando, ou a cidadã também, gente, que está começando, tem uma questão da socialização também. Incrível também. Nós já tivemos lá pessoas que aparentemente não se encontrariam em ambientes diferentes, né? E lá se tornaram amigos. E outra coisa legal também, o intercâmbio de faixa etárias. Uma vez que você se torna velejador, você é velejador, independente da sua idade. Então, você vê às vezes um garoto de 16 falando com uma pessoa de 60, que pode ser um juiz, um desembargador. Perfeito. Só que na mesma linha de pessoas conversa. Das mais diferentes gerações, né?
E aí o juiz desembarcador, com a sua carga de trabalho e estresse, ele volta a ser criança e aquela criança fica mais adulta. Diferentes gerações falando a mesma linguagem. Exatamente, é lindo isso. Quando eu vejo isso acontecendo, eu acho... É o esporte, né? O esporte tem essa magia. E há casos também do atleta, né, do iniciante que chega lá, começa a fazer um trabalho na Apple Indy e de repente pode vir a ser um instrutor também? Já houve caso assim? Ou há casos assim? Sim, claro. Tem várias pessoas que chegaram lá somente como atletas e se tornaram instrutores e hoje em dia nos ajudam ou montaram outras escolas em outros lugares do Brasil ou até mesmo fora, né? Até mesmo fora. A gente está falando também da região dos lagos, falando da Lagoa de Araruama. Nós temos outros locais no país que também são, sabe, estão no mesmo nível que a Lagoa de Araruama para a prática de esporte de vela? Sim, o Brasil é incrivelmente enorme, né? Então nós temos aqui perto Ilhabela, que é considerada um dos lugares mais bacanas para velejar na região. No Nordeste nós temos Jericoacoara, muito lá conhecido. No Ceará, Jericoacoara. Portinho, no Piauí, que é uma lagoa de água doce. Linda, maravilhosa. Todo ano tem um campeonato bacana lá. Seria ali no Delta do Parnaíba? Exatamente. Aquilo ali é fantástico. Delta do Parnaíba é uma coisa linda, né? Fantástico. A própria fauna também é espetacular. É riquíssima a fauna do Delta do Parnaíba. Riquíssima. Aquilo ali é um canto do Brasil espetacular. Temos também Florianópolis. Temos também o Rio Grande do Sul com o Rio Guaíba, entre outras lagoas que eles possuem lá. Temos também um local chamado Icaraizinho da Amontada. Icaraizinho da Amontada. Ele não é muito famoso ainda, mas é um local lindo para velejar, também no Nordeste. Cabo Frio também, espetacular com aquelas ondas. Enfim, é uma infinidade de lugares. Temos lagoas, aquelas lagoas de água doce também ali... Bem em Natal, né? Natal, região. Natal, no Rio Grande do Norte. Ou seja, está explicado também por que o nosso país hoje é pródigo, né, em velejadores, né? Temos grandes nomes. Eu queria até voltar nessa sua pergunta para falar de um local mágico que eu fui conhecer ano passado. Eu fiquei encantado. Eu corri em Juazeiro, da Bahia. Você já deve ter escutado. Rio São Francisco. Rio São Francisco. De um lado, do lado de lá, do lado de cá, o estado Juazeiro na Bahia, do outro lado, Petrolina e Pernambuco. Exatamente. Quando me convidaram, eu demorei exatamente 1 segundo para aceitar. Porque hoje em dia eles mandam mensagem assim, olha, tem um campeonato bacana, eu gostaria que você viesse aqui, com passagem e tudo mais. Falei, já estou aí. Nem sabia se tinha vento, mas só a ideia de velejar no São Francisco, né, era incrível. E chegamos lá, tinha vento, a alegria do povo baiano, uma festa, assim, de aniversário da cidade. Eu imagino a experiência que foi para você, pelo que você fala. Quando eu me lembro disso, eu fico emocionado. Velejar no São Francisco é incrível. Que é um rio que tem como se diz, uma história fantástica no país. Fantástica. Né? Do Rio de São Francisco, Velho Chico. Velho Chico. Que experiência, hein? Que experiência rica, maravilhosa essa. E você, quando vai andando para lá, que são 6 horas de ônibus depois que você chega em Salvador. Correto. Você pega um ônibus do campeonato, cheio de atletas, e vai durante 6 horas. É sertão. Você fala, não vai ter água lá, né? Porque é muito seco. Aí você chega e faz um oásis. Oásis, exatamente. E, segundo eles me falaram, é o maior produtor de uva de mesa do Brasil. Uva para consumo de mesa. Gente, quando nós falamos uva para consumo de mesa, é aquela uva doce mesmo, aquela uva gostosa, porque você tem a uva, que são várias espécies, vários tipos de uva que o pessoal usa para a preparação do vinho, etc. e tal. Agora, quando falamos em uva para consumo de mesa, não é para qualquer um, não. E realmente aquela região lá hoje ela é pródiga. É incrível, incrível. Aconselho todos vocês, quem não conhece, conheçam. Porque vale a pena. Vale a pena. Bom, falando um pouquinho mais também agora da carreira do Léo da Apple Indy, o Leonardo Rabelo. Léo, a gente falou dos grandes desafios, né? Tem um momento assim memorável na sua carreira que realmente marcou, que você sempre se lembra com carinho, que serviu como uma base muito boa para você? Você diz a nível de competição ou a nível de... Competição. Eu acho que foi o US Open. Com certeza, foi o US Open.
Eu não sei porquê, mas eu imaginava isso. Me lembro da pergunta que eu fiz: como o norte-americano, como o nativo recebeu um brasileiro conquistando o título? A primeira impressão que eu tive foi assim, eu acho que foi a minha segunda vez nos Estados Unidos, quando eu fui correr a regata, a primeira que foi no Texas. Cheguei lá no Texas, uma lagoa similar à de Araruama, só que com umas algas que pareciam aqueles sacos de leite de antigamente, né? Sim. E se você tocasse naquelas algas, queimava como se fosse um ácido, né? Então tinha várias coisas, a gente tinha que usar uma calça protetora para não tocar. E aí os americanos, muito educados, mas olhando para a gente com indiferença, né, foram mudando o olhar durante o campeonato, vendo aquele tupiniquim, aquele Brazilian Sailor lá, ganhando regatas. E quando o vento subia, isso é uma característica no esporte, quando o vento aumenta, algumas pessoas começam a ficar retraídas, com medo, né, porque você pode cair, quebrar um braço, uma costela, a nível de competição. Perfeito. E era justamente aonde eu tinha os meus melhores resultados, porque eu já treinava em Araruama, e aqui é vento forte, então eu descia e mandava ver e conseguia. Então foi muito bacana aquele circuito de 11 etapas percorrendo os Estados Unidos inteiro, né? Eu fico imaginando aquele amigo, aquela amiga que está nos acompanhando nesse momento se perguntando: caramba, vou tomar coragem, vou começar agora. Quais são as diferenças básicas, que eu imagino que sejam muitas, entre velejar como competidor e velejar apenas em busca da terapia, do lazer? Olha, eu costumo dizer que o Indy é fantástico, assim como todos os outros esportes, porque você se diverte desde a primeira aula. É mesmo? Você vai andar numa velocidade bem pequenininha, mas aquilo já é um máximo. Você sentir que o vento te empurra. E aí você começa a fazer uma análise, né, que foram assim que chegaram aqui no nosso continente, há muitos anos atrás, os descobridores. E aos pouquinhos você vai entendendo como funciona para você dirigir a prancha com o vento. Então, todas essas fases são bacanas, né? E à medida que você vai se aperfeiçoando, treinando, ganhando força, entendendo como funciona, vai ficando tudo mais fácil. Sem dúvida. E aí é diversão o tempo inteiro. Agora, para você como competidor, fala também sobre a sua rotina. Isso exige muito treinamento ainda hoje? Você tem que treinar muito? Quanto tempo por dia? Se treina todo dia? Como é que é a rotina de quem compete? Para quem compete, está escutando, vocês vão entender muito bem. A gente sempre tem que estar se reinventando, né? Porque o nível vai subindo ano após ano. Hoje em dia, eu treino todos os dias da semana, na academia e também na água, sempre que possível. Eu só diminuo o meu treinamento em água quando eu começo a ter lesões. E aí eu começo a me proteger, porque eu já conheço qual é o ritmo das lesões. Perfeito. E começo a fazer treinamentos específicos para grupos musculares até recuperar aquela lesão. Você já deixou de participar de uma competição importante que você queria participar, queria muito participar, mas de repente uma contusão, uma lesão não permitiu? Já tive. Eu tenho 3 hérnias de disco, né? E geralmente quando elas começam a ficar inflamadas ali, eu tenho que dar uma paradinha. E aí eu já perdi alguns campeonatos muito importantes para mim por isso. Eu imagino o que isso significou para você também. Falando em significar essa questão mental também, e as habilidades mentais para quem vai competir, né? Cada qual reage de uma forma, até porque estamos falando de algumas competições, na verdade, que a individualidade fala mais alto. Sim, a cabeça do velejador é muito importante, porque dentro d'água você tem a parte física, que a gente estava falando, a parte técnica, que é simplesmente você regular o seu equipamento para aquela condição. Existem, sei lá, 300 possibilidades de regulagens. Perfeito. Para aquele dia, então você tem que escolher qual você quer. E a parte tática, a raia de regata, a gente chama de um tabuleiro de xadrez. Você tem que fazer a leitura de onde o vento vem mais forte ou com a inclinação necessária para você chegar ao seu objetivo final. Sim, sim. Então, com isso, você realmente tem que ter uma cabeça bem centrada, esquecer de tudo que está acontecendo ao redor e se preocupar apenas com a regata e até mesmo com os adversários. Porque também existe aquele joguinho de equipes, onde um ou outro podem te marcar para beneficiar um terceiro. Um terceiro.
Exatamente. Então você tem que ter a cabeça bem no lugar e tentar ler isso tudo antes da largada, né? Ou seja, é uma estratégia para se fugir da pressão de uma competição. Sim, aí você tem cada atleta com uma característica. Tem alguns que escutam música, tem outros que são muito engraçados para tentar descontrair, e tem aquele que simplesmente fica tranquilo. Isso é o cara mais evoluído no esporte, né? Pessoal que está querendo começar agora, independente de idade, eu imagino, qual a idade mínima ideal para começar, aquele que gostaria de iniciar com ideais de competição? E também para aqueles que querem começar em busca de qualidade de vida, de lazer, como é que é isso? Olha, nós começamos a dar aulas com crianças de 6 anos de idade. Olha, As aulas são diferentes, porque é uma questão mais lúdica, elas brincam de velejar. Elas não aprendem a parte teórica, vão aprendendo por osmose, né? Você sim, não sim. consegue manter uma criança de 6 anos focada naquilo. Então ela entra, começa a brincar, vai na proa da prancha, fica em pé e com o tempo ela vai pegando. De uma maneira como eu aprendi, né? Naturalmente. Agora, sobre a idade não tem limite. Nós temos velejadores começando a velejar com 75 anos. E e aprendem rápido, porque uma E pessoa aprendem rápido. aprendem, porque uma pessoa com 75 anos, ela com certeza já fez muita coisa na vida. E a gente, na hora que conversa, você fez isso, fez aquilo, então usa a base daquele esporte para você velejar nesse. Sabe aquela pegada, se o cara é um lutador de judô, que você faz para fazer uma manobra? Usa aqui também. E aí ela começa a velejar naturalmente também. Muito legal. Então, o pessoal que está nos acompanhando nesse momento, opa, amanhã mesmo vou procurar a Up Winds. Pode procurar, vocês vão ser super bem-vindos e vão se encantar com esse playground que a gente tem aqui, que é a Lagoa de Araruama, né? Gostei da ideia do playground, que é a Lagoa de Araruama. Boa essa também, uma definição muito legal para a Lagoa. Com relação aos seus planos para o futuro no esporte? Bom, eu quero me manter no esporte até onde dê, né? Eu treino bastante para isso. Os próximos campeonatos que eu vou participar aqui no Brasil são os brasileiros em Maragogi, sul-americano na Argentina, Na Argentina. mundial intercontinental na Espanha em junho agora, que eu estou treinando para lá, vai ser em Palma de Maiorca, um local Palma de bacana. Maiorca, exato. E quero também ir para Namíbia, bater o recorde Continente africano, Namíbia. Namíbia. Qual é o desafio lá? É o recorde de velocidade. Quero bater o meu próprio recorde de velocidade. O porquê? Eu explico. Existe um corredor lá, uma cadeia de montanhas. Porque eu fiquei curioso, gente. Isso aqui é mais do que o nosso trabalho, o nosso bate-papo aqui, porque curiosidade minha mesmo. Então, nós precisamos, para bater um recorde de velocidade, duas coisas. Muito vento e água lisa, plana. Sim. Aí os velejadores do mundo encontraram esse ponto há já uns 5, 6 anos, fizeram um canal artificial de 2 quilômetros. A brincadeira é séria. É uma brincadeira séria. E nesse canal ele fica exatamente numa cordilheira, onde o vento é forte e acelera. Então nós temos ventos lá, às vezes, de 60 nós. Isso em quilômetros por hora dá quase 120 quilômetros por hora de vento. De vento. E aí você entra nesse canal artificial, que tem mais ou menos uns 10 metros de largura por 2 de comprimento, e acelera tudo. E tem aquelas maquininhas de precisão para marcar quando você passou e quando você chegou, e aí ter uma média de velocidade naquele período, naquele intervalo de espaço. Né? Traduzindo, pegando aquele meme, se não for profissional, Exato. É melhor não entrar não. Não entre, porque ali você... só vai lá quem sabe, né? Mas se você demole, você sai de lá com 3, 4 costelas fraturadas, braço quebrado, tudo arrebentado. Você veleja 100 km por hora, né? Além de você, outros brasileiros, eu imagino, também participem desse desafio. Lá ainda não foram, porque aqui no Brasil nós somos um país que temos ventos calmos, entre aspas, né? O máximo que a gente tem aqui é 40, 50 numa tempestade absurda. E os europeus não, eles já possuem esses ventos mistrais, entre outros, lá com regularidade. Então o speed no Brasil, ele não é tão forte quanto na Europa. Eu acho que esse local que você citou na Namíbia está para a vela, como nós temos o Nazaré em Portugal, do surfista, né? É mais ou menos isso, não seria isso? Namíbia tem, como Nazaré, um ponto específico para aquele esporte, né? Para aquele esporte. Para aquele esporte, exatamente.
E você ama esse desafio. Você Eu amo. fala com uma garra impressionante. E para você ir para lá, você tem que fazer um treinamento muito forte para ganhar muita massa muscular. Porque as pessoas não imaginam que é andar 100 quilômetros em cima da água. Mas a água vira um concreto. Ela fica dura. Exatamente. E se você cai, por exemplo, com o ombro na água, toca na água, você começa a dar cambalhotas. E isso você pode quebrar muitos ossos do seu corpo. Então você tem que treinar toda a musculatura para que num possível tombo você não frature muitas coisas. E a alimentação? A alimentação tem que ser muito uma alimentação regrada, específica também, né? A gente tem vários tipos de alimentação para cada modalidade. Perfeito. Se você vai participar de uma regata num local que venta pouco, você tem que ficar leve 10 quilos, por exemplo. Se você vai correr esse campeonato de speed, você pode ganhar até 15 quilos para ficar mais pesado. De músculo, né? Não de gordura. Ou seja, concentração e dedicação mesmo. Dedicação e estar aberto a mudar o seu corpo de vez em quando. Ficar magro, ficar fortão, ficar magro, ficar fortão. É mais ou menos parecido com a história do pugilista também, né? Exato, isso aí. Isso aí. Quando quer mudar de categoria, né? Não é? Quando quer mudar de categoria. É a mesma coisa. Olha, eu estou indo para a Namíbia. Bom, agora eu preciso de alimentação tal, eu preciso de uma massa muscular de tal jeito, tal forma. Exato. Treina grupos musculares específicos para aquela modalidade. Correto. Para aquele que está pensando em começar, independente de procurar a Upwind, aquele que às vezes mora em uma outra região, distante aqui da nossa, etc. e tal, você daria algum tipo de conselho? Que conselho você poderia passar justamente para quem quer começar? Em primeiro lugar, busque uma escola, porque o windsurf é um esporte muito, muito fácil. Só que se você tentar aprender sozinho, você vai achar dificílimo, não vai conseguir sair do lugar e não vai praticar mais. E é o que a gente justamente não quer. A gente quer que as pessoas gostem, né? Então, por exemplo, em Búzios você tem o Bimba, em Niterói temos o Clebinho no Clube Naval, no Rio tem a Barra da Tijuca com a Guarderia, e Cabo Frio tem o Toninho, ali na Lagoa dos Palmeiras. Enfim, é só fazer contato com a gente que a gente passa vários contatos de escolas no Brasil inteiro. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. O legal do esporte é isso, né? Há uma integração, há um engajamento também entre os praticantes, entre os dirigentes, entre enfim, aqueles que têm o conhecimento mesmo, né? Isso é muito bom. Sim, nós chamamos de uma família, né? Somos uma família de velejadores aonde quer que você esteja, se você for comigo para a Holanda amanhã, nosso pneu do carro furar, a gente entra num grupo de velejadores da Holanda e olha, sou velejador, estou aqui passando perrengue. Vai aparecer um velejador para te ajudar. Isso é muito legal. Bom, gente, aqui na edição de hoje do nosso Pódio da Costa, nós conversamos com o velejador, com o dirigente, com o atleta, o Leonardo Rebelo, também conhecido carinhosamente, né, popularmente, o Léo da Upwind. Ô, Léo, o pessoal quiser conhecer o trabalho da Upwind, fazer uma matrícula também, praticar o esporte, pode procurar você lá, como é que é? Claro, vai ser super bem-vindo. Nós temos um site, posso falar? Por favor, fique à vontade. É www.upwind.com.br. Repete, por favor. www.upwind.com.br. Vocês também nos acham no Instagram, no Facebook. É só colocar Upwind, vai aparecer. Não tem outra Upwind no Brasil. Muito bom isso. Facilita, né? E vocês vão se encantar. É um estilo de vida que vocês vão ingressar e vai mudar a sua vida para melhor. E vocês vão se sentir muito felizes, principalmente quem é da região vai descobrir que vocês têm um playground maravilhoso, que pessoas do mundo inteiro vêm aqui velejar. Nós fizemos um campeonato agora, chamado Brasil Open, nós recebemos 80 atletas. 80 atletas. De 16 estados do Brasil. Agora imagine, 80 atletas, se eles vieram para cá, eles não vieram sozinhos. Exatamente. Né? Aí nós tivemos também a imprensa especializada. Exatamente. Né? Nós tivemos os adeptos, né? Como dizem os amigos portugueses, né? Os adeptos, né? E os acompanhantes também. Isso você movimenta lanchonetes, restaurantes, lojas de souvenirs, você movimenta as pousadas, hotéis. Exato. Foi um evento maravilhoso com 80 atletas de 16 estados do Brasil e também Portugal, Itália e França. Ainda tivemos atletas também do exterior. Exatamente, que vieram aqui com o intuito de treinar para os campeonatos internacionais também. Então, assim, nós estamos hoje
na elite do windsurf mundial. A Lagoa de Araruama é considerada assim. E se tivermos um pouco mais de apoio por parte de patrocinadores ou quem puder apoiar, de qualquer forma, a gente consegue fazer até algo maior. Então, eu abro esse canal para quem quiser ajudar também, procure-nos. Muito bem. Olha, agradecendo mais uma vez ao Léo da Upwind e também a parceria com a Argamassa Brasil. Olha, não se esqueça, Argamassa Brasil, tá bom? Léo, muito obrigado pela sua visita. Eu que agradeço. E o pessoal que quiser conhecer um pouco mais também do Léo Atleta, como é que faz? Dentro do site Upwind tem lá o meu currículo esportivo, né? É só clicar Bra 121, também eu acho que no Google aparece. Perfeito. Aí tem os títulos lá que eu divido com todos vocês, porque o título nunca vem sozinho, sempre vem com a ajuda de muitas pessoas que vêm por trás ajudando a gente, seja o personal da academia, o pessoal da fisioterapia que sempre está ali recuperando nossos problemas musculares e todo mundo que está com a gente esse tempo todo. Muito bem, olha, você pode nos acompanhar, né, numa próxima oportunidade. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia também. Até sempre.